você pensar que é o fim, ele está dizendo é apenas o começo. Enquanto você está pensando em morte, Deus está pensando em vida. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Veja bem, queridos irmãos, é sempre em momento de perigo, de aflição, que aparece essa frase: não temas. A Bíblia fala, queridos irmãos, lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 24, que o Senhor apareceu para Isaac e disse: não temas, porque eu te abençoarei por amor de Abraão, meu servo. Depois, em Gênesis capítulo 46, no versículo de número 3, quando Jacó estava apreensivo se descia para o Egito ou não, Deus apareceu para ele e disse: Jacó, Jacó, não temas descer para o Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 14 e no versículo de número 13 e 14, que quando Israel havia saído do Egito, de repente Faraó começou a perseguir o povo. Quando o povo viu o exército de Faraó se aproximando, o povo entrou em desespero e disse para Moisés: Moisés, é porque não tinha sepultura no Egito que tu trouxéssemos para enterrá-los nesse deserto? O povo falando tanta coisa, tanta bobagem no meio do desespero. Aí Deus disse: Moisés, diga para o povo, Moisés, que marche. Aleluia. E diz mais uma coisa para eles: olha, estai quietos. Vocês estão falando muito. Estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor pelejará por vós. Não temas, porque o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Então é sempre momento de aflição que aparece a frase: não temas. A Bíblia fala, queridos irmãos, lá em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, que quando Josué estava preocupado depois da morte de Moisés, Deus apareceu para ele e disse assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Depois está escrito lá em Juízes, no capítulo 6 e no versículo 23, quando o Gideão pensou que ia morrer, ele entrou em desespero, falou para a mulher dele: nós vamos morrer. Aí o Senhor apareceu para ele e disse assim: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Sempre no momento de aflição que aparece a frase: não temas. Está escrito, queridos e amados irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no versículo 17, quando Josafá estava com medo daquelas 3 nações que estavam invadindo Judá, Deus levantou um profeta Jaziel no meio da congregação e disse para ele: olha, não temas, porque nesta peleja não tereis que pelejar. A peleja não é vossa, é de Deus. Aleluia. Ao longo do seu irmão e diga para ele: Deus está comprando a tua briga hoje. Olha para pensar isso: Deus está comprando a tua briga hoje. Nessa peleja não tereis que pelejar. Oh, aleluia, porque Deus está te dando vitória. É sempre no momento de apreensão que aparece esta frase: não temas. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13, Davi disse: não temas, esforça-te, faz a obra. E está escrito, queridos irmãos, ainda lá em Isaías, no capítulo 41 e no versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Em Isaías 41, 13, ele ainda diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ainda em Isaías 41, 14, ele diz carinhosamente: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, que eu te ajudo. Aleluia. Lá em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 8, ele disse: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ainda em Ezequiel, capítulo 3, versículo 7, ele disse: não temas as suas palavras, ainda que habite no meio de escorpiões. Não temas este povo, ainda que é povo de dura cerviz. É sempre momento de apreensão que ele aparece dizendo: não temas. Lá em Daniel,
no capítulo 10 e no versículo 12, ele disse para Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para orar e se humilhar, é que as tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. Aleluia. Em Daniel capítulo 10, versículo 19, o Senhor disse para ele: ser forte, não temas, nem distante. Aleluia. Ainda está escrito, queridos irmãos, em Sofonias capítulo 3 e no versículo 16: não temas, ó Jerusalém, nem se afrouxe as tuas mãos. Aleluia. Ainda está escrito em Ageu capítulo 2 e no versículo 4: não temais, o meu Espírito habita no meio de nós. Ainda está escrito, queridos e amados irmãos, lá em Marcos, no capítulo 5 e no versículo 36: não temas, crê somente. Bate a mão no seu irmão e diga para ele: não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Está escrito em João capítulo 6 e no versículo 20 que quando o povo estava com medo, quando viu Jesus andando por cima das águas, os discípulos morrendo de medo gritaram: é um fantasma. Jesus disse: sou eu, não temais. Aleluia. Está escrito, queridos irmãos, em Lucas, no capítulo 12 e no versículo 7: não temas, porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aleluia. Está escrito, queridos irmãos, em Lucas 12 e versículo 32: não temas, ó pequenino rebanho, porque é o Pai agradou dar-vos o vosso reino. Em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10 está escrito que quando Paulo estava temeroso lá na cidade de Corinto, o Senhor apareceu para ele de noite dizendo: olha, não temas, para e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal neste lugar, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16 e 17 e 18 está escrito que quando João viu aquela visão gloriosa de Jesus Cristo, ele desmaiou, caiu aos seus pés como morto. E de repente ele colocou sobre ele a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte do inferno. Oh, aleluia. É isso que Deus manda dizer para você: não temas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e pergunta: para que essa preocupação? Oh, glória a Deus! Leve esta palavra no seu coração. Quando você estiver diante de um desafio, lembre-se desta frase: não temas. Aleluia. É a primeira coisa que o Senhor disse para Maria. A segunda coisa foi: porque achaste graça diante de Deus. Oh, Jesus! Deus que me fez! Você já parou para analisar a profundidade dessa frase? É verdade. Porque achaste graça diante de Deus. Senhor da glória. Você já notou que quando alguém acha graça aos nossos olhos, a gente faz de tudo para agradar a pessoa? Senhor dos exércitos. Quando alguém ganha o seu coração, você não sabe o que fazer para agradar a pessoa. Não tem pessoa que você vai dizer assim: olha, fulano mora no meu coração e não paga aluguel. Eita, Deus tremendo. É verdade. Você faz de tudo para agradar a pessoa. Isso acontece em todo lugar. Por exemplo, numa empresa, quando o funcionário ele cai na graça do chefe, os outros já ficam tudo pelos cantos dizendo: ó, ele ali caiu na graça do chefe, já vai ser promovido. Quando alguém cai na graça do pastor, já ficam os crentes morando, já vai ser consagrado, viu? Caiu na graça do pastor. Então, é sempre assim. Por que, queridos irmãos? Porque de fato tem pessoa que ela conquista o seu coração sem muito esforço. Deve ser alguma graça especial que acompanha ela. Da mesma forma, eu imagino Deus. Você já parou para analisar o que Deus é capaz de fazer para quem acha graça aos olhos dele? Olha, se você achar graça aos olhos de Deus, você está bem na fita, como diz o ditado aí fora. Se você
você achar graça aos olhos de Deus, você está bem, viu? Aleluia, se prepare, porque Deus vai enviar tanta bênção para a sua vida, que você não vai saber nem por onde começar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque tem pessoa, queridos irmãos, que parece que já nasceu cheio de graça, pastor. É verdade. Olha observar, pastor Silvano, tem gente que consegue as coisas numa facilidade, não é verdade? Tem crente que você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, esse daí já nasceu com sorte, porque como consegue as coisas tão fácil, né? Já outros é uma dificuldade. Já tem pessoa, queridos irmãos, tão sem graça, que até a presença dele traz um peso por ele. Você já notou? Você já reparou que às vezes você está assim, conversando o maior papo ali com um grupo de amigos, de repente alguém vai se aproximando e você diz, olha quem está por quê? É uma pessoa sem graça. Mas a pessoa que tem graça, não é verdade? É diferente. Quando ela chega, já contagia o ambiente. Todo mundo quer apertar na mão, todo mundo quer abraçar. Aleluia. Isso é a graça, queridos e amados irmãos. Não existe porta fechada para quem tem graça. Para quem tem graça, sempre há uma porta aberta. Aleluia. A pessoa que tem graça, ela chega diante das autoridades, é bem recebida, porque a graça abre porta. Eu tenho uma notícia boa para você. Até quem veio aqui esta noite sem nenhuma graça, vai sair daqui cheio da graça de Deus. Aleluia. Você vai sair daqui cheio da graça. Sabe por quê? Porque a graça torna a pessoa generosa, a graça torna a pessoa agradável, a graça torna a pessoa perdoadora, a graça torna a pessoa acessível, a graça torna a pessoa misericordiosa, a graça torna a pessoa alegre. Então, queridos e amados irmãos, a graça faz tudo isso. Tem algumas pessoas na Bíblia que alcançaram tanta graça de Deus que você chega até murmurar. Você começa a perguntar, meu Deus do céu, como é que o infeliz desse alcançou graça diante de Deus? Não tem pessoa assim tão ruim que você olha assim e diz, esse infeliz merecia morrer. Mas de repente Deus faz ao contrário. Deus dá graça da vida e ainda usa como instrumento nas suas mãos. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Aí você vai compreender por que é que acontece isso. Por que, pastor, que acontece isso? É porque o significado de graça é mais profundo do que eu posso imaginar. Sabe o que é que significa graça? A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, não é mérito da pessoa, é exatamente a graça de Deus. Então, queridos e amados irmãos, quando você olha para a vida de alguns personagens da Bíblia, eu desconheço um homem que alcançou tanta graça na Bíblia como Davi. Eu acho que Deus despejou um caminhão de graça na vida de Davi. Aleluia, de tanta graça que ele alcançou. Oh, aleluia. Então, graça, queridos irmãos, é favor imerecido. Você quer compreender a graça, vai ficar a vida toda tentando entender e nunca vai entender, porque a graça é demasiadamente profunda para se compreender, porque ela chega a ser incomensurável e inexplicável. Sabe por que a graça é inexplicável? Eu vou mostrar para você na Bíblia porque que a graça é inexplicável. Mas por favor, não murmure, porque eu vou revelar alguns casos bem interessantes que você vai entender agora o que é o mistério da graça de Deus. Pastor, então o que é graça? Graça é mesmo depois do primeiro casal ter pecado no jardim do Éden e ter feito folhas de figueira como vestimento